é uma área ainda... Apareceu um treco aqui para mim, eu vou dar um continue. Tá avisando que está gravando. Ah, tá. Beth, você desligou o microfone. Rapidinho. Eu estava gravando isso só porque se isso depois que vocês quiserem usar futuramente, tá liberado, tá bom? Tá bom, tudo bem. Depois eu mando o termo de uso de imagem, por favor. Eu tô exatamente, assim, obviamente em proporções diferentes, eu não tenho um grande time de força de venda, assim, depois eu falo um pouco da minha empresa, de como eu trabalho na área comercial há muitos anos, eu vendo serviços, sistemas, enfim, sempre venho desse segmento, mas eu percebo que a juventude, né, a nova geração de profissionais que estão chegando no mercado, pouco olham para esse departamento. Já era um setor que muita gente não gosta de trabalhar, por achar, tem aquele paradigma de que eu não sou bom vendedor, porque para ser vendedor tem que falar bem, tem uma série de coisas focadas, todo mundo associa o comercial com o vendedor de ponta de loja, né? Então a gente tem, eu acho que isso vem se dificultando muito com essa nova geração. As pessoas, elas não entenderam que tudo é venda, né? Assim, o momento que eu estou me apresentando, no momento que eu estou falando com alguém, então eu entendo muito essa dor, Cabral. Eu acho que isso é o principal desafio, é uma equipe, com certeza. Eu não sei, o João, eu cortei o João quando ele foi falar, João, fica à vontade. Não, assim, eu ia falar que... Desculpa, João. Os desafios, eles são, eu acho que está muito atrelado mesmo a você poder construir um time, né? Seja desde lá do processo de seleção, depois o treinamento, o desenvolvimento, até o acompanhar é um pouco mais difícil, né? Quando a gente fala pós-pandemia. Imagina fazer eu acho que é um pouco mais difícil fazer gestão de pessoas quando você diminui o contato. Então, por exemplo, a escola, o jeito que foi feito, como nós aprendemos a trabalhar uma boa parte da força de vendas que está na empresa, que estão, né, nas empresas hoje, principalmente em posições de liderança, aprenderam fazendo coaching loco com o vendedor, acompanhando, o supervisor andava junto comigo, me ensinava, e você seguir uma carreira, por exemplo, de, eu vou cobrir férias, mas você anda um dia com outro vendedor, vê o que ele faz, aprende e sai trabalhando, e tem muita troca de experiência quando você está no tete-a-tete. Aquelas reuniões que tem uma frequência, pelo menos na indústria de bebida e outras indústrias que eu trabalhei, elas têm uma frequência muito grande de reuniões. Então, naquelas reuniões matinais que você assume um compromisso, você volta numa reunião vespertina para entender o que você trouxe desse compromisso ou não. Esse cheque, né, e essa troca de informação, eu acredito que ela é muito forte. Por exemplo, uma empresa uma das que eu trabalhei aqui, eu acho que ela tem uma dominância muito grande dentro do mercado de sorvetes, ela foi conquistada através de muita disciplina do time. E não assim, a marca é muito forte, produtos muito bons, mas o grande diferencial, quando eu olho qual que foi o top, pelo menos na minha visão, que a empresa conseguiu chegar, que eu acho que aí acaba se perdendo com o tempo, né, se não tem uma manutenção, foi a questão da disciplina. Então, de ter uma pessoa presencial desde o encontro lá dentro da empresa até a pessoa chegar no cliente. Quando a gente fala, até com a pandemia, mudou um pouquinho essa configuração, ela já vinha se alterando, a frequência de reuniões, elas já estavam diminuindo conforme tendo mais ferramentas, né, de comunicação. Eu sou da época antes do WhatsApp, hoje eu penso, como eu trabalhava antes do WhatsApp, eu já tenho um lapso assim que eu fico refletindo, eu falo, tem uma dificuldade maior. Então, acho que hoje nós precisamos muito nos reinventar. E talvez, eu vejo empresas um pouco menores que conseguem se organizar, elas bocanham uma fatia do mercado muito boa, que as grandes não estão conseguindo se adaptar. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que defendeu muito o home office, eu questionava bastante a questão de, por exemplo, ter reuniões matinais, por exemplo, de segunda a sábado numa empresa de bebida, e tem que começar às 7 horas, e é longe, é difícil, dói. Vou falar para vocês que dói fazer isso, pessoal. Eu tive na posição de vendedor, na posição de supervisor e na posição de gerente de área. Dói fazer isso para todo mundo, a cadeia toda sofre. Só que o resultado que produz, ele acaba sendo um resultado um pouco maior. E lá, quando eu trabalhei na Skin Cariol, eu tive o privilégio de trabalhar com a McKinsey, né, num projeto que eles fizeram, que era um trabalho de profissionalização do time de revendas e um trabalho também de sucessão, até com os próprios revendedores. E nesse projeto, a McKinsey ela colocou um plano de retirar, fazer alguns testes de diminuir rota. Então, eu tinha lá revenda ou distribuição própria,
que tinham mantiveram essa condição de reunião ela diária, e teve outras que mudaram para bissemanal ou trissemanal as reuniões. Isso eu estou falando mais ou menos no ano de 2006, 2007, para ter uma ideia de referência. Quando, no primeiro mês que foi feito isso, teve um leve ganho, principalmente nos dias que o vendedor não precisava ir até a empresa, porque ele ia direto no cliente e começou a ganhar. No segundo, no terceiro mês, só foi degringolando. Em 6 meses, eles acabaram com essa prática, para vocês terem uma ideia, porque no mercado de bebida, naquela época, foi um problema diminuir essa questão de reuniões. Então, eu consegui ver com meus olhos, mesmo achando que fazia sentido diminuir a frequência de reuniões, diminuir aquela frequência da troca, de estar tete-a-tete, estar ali presencial, eu vi não funcionar, uma coisa que eu achava que deveria funcionar. Então, eu ali deu um primeiro nó na minha cabeça, né? Falei, mas é uma coisa que eu acreditava bastante. Eu trabalhei antes 6 anos no RH, antes de ir para a área comercial, então sempre quis procurar práticas novas, jeito melhor de trabalhar, e eu me surpreendi que eu falei, não era bem o que eu pensava. Então, óbvio, agora nós estamos falando em 2021, eu percebo que o home office foi bom quando começou, a pandemia acho que teve soluções, até algumas coisas melhoraram, mas agora, 1 ano e meio depois, eu percebo algumas coisas que já foram perdidas e está um pouco trabalhoso para recuperar. Eu participo de algumas empresas, às vezes eu faço alguma assessoria comercial e noto que quem conseguiu manter uma certa frequência, aquela posição ali tete-a-tete, ela consegue ter um passo um pouquinho na frente de quem ficou muito atrás. Então, talvez tenha que se reinventar, e até a área da Carol é uma área que, óbvio, que deve ter crescido, não dá nem para falar exponencialmente, né? Quanto, Carol? Mas eu acho que deve ser um negócio muito forte, né? O avanço do e-commerce, percebo isso. Então, as coisas, acho que a gente tem que se reinventar de acordo com o produto. Mas eu acho que não tem volta, assim. O problema dos gestores, assim, que a gente tenta comparar com o passado. E, assim, a gente fez uma virada de século no meio de uma pandemia. A gente tem uma geração muito diferente do como a gente foi criado, de como a gente foi educado, como foi nosso estudo e tudo mais. Menos a parte educacional ainda é bem quadrada, tal. Mas se a gente não achar mecanismos, né? Usando esse exemplo que você falou, João, eu vivenciei de perto, isso foi antes da pandemia, a subida do compra Unilever. Eu não sei se você trabalhava na Unilever nessa época. Não trabalhei. Eu trabalhei até 2015, não é da minha época. Tá bom, eu trabalhava na Infracommerce e o Compra Unilever foi um projeto incrível. No começo, muita gente desacreditou, mas o que eles fizeram? Eles subiram uma plataforma conectando os distribuidores com os mercados, como é que chama? Os varejo, atacarejo. Conectando com os atacarejos, com mercados pequenos, regionais, para suprir aonde a força de venda não conseguia chegar. E, na verdade, no final das contas, era para diminuir a força de venda também. Só que eles fizeram um trabalho muito grande de ativação, o que foi muito incrível. Então, assim, você imagina lá no Ceará, os mercados que compravam caixas de Omo no atacarejo, eles passaram a comprar direto do Compra Unilever. Dentro da plataforma, com benefícios, com cartão de crédito, com boleto, com Então, uniu a tecnologia com uma equipe muito bem treinada, fazendo um trabalho, explicando ali para o dono do mercado, que geralmente é familiar, é o pai, é o filho e tal, que é um mercado pequeno, falando, olha, você não precisa mais ali no macro comprar a minha caixa de produto, você pode entrar aqui no meu site, comprar, você vai ter um preço diferenciado e condições de pagamento diferenciado. Então, eu acho que assim, se a gente não olhar para as possibilidades, as oportunidades dentro desses recursos, né, de equipe, de força de venda, de motivacional, de olhar para as pessoas, tipo, por que será que aquela equipe não performa, né? Será que o que tem de fator emocional ali focado, chatice? A gente tem que virar a chave, assim. Eu não sei qual que é a fórmula correta, mas a gente tem que achar essas novas fórmulas. Deixa eu pegar o gancho aqui, até aproveitar isso. Assim, a gente está falando de métodos, né? Do velho estilo vendedor, do porta a porta, do presencial. Assim, pensando nos nossos desafios, assim, qual que é a melhor maneira, ou a maneira mais adequada que vocês estão pensando hoje, ou se vocês pensam hoje, de fazer o contato com o cliente? Então, imagina que vocês têm um cliente. É o WhatsApp?
negociação funciona por online? Como que porque eu estou dizendo isso porque tem aquela questão do calor humano, tem aquela questão, e aí eu vou trazer para um lado pessoal, por exemplo, relacionamento. Relacionamento através de WhatsApp, através de redes sociais, não tem aquele quê, porque aquele quê está na gente, né? Aquele quê está no nosso olhar, na jogada do cabelo, no jeito de segurar, né, a caneta, no jeito de se expressar. A pergunta, assim, qual é o melhor meio de trocar essas informações e qual é o melhor meio hoje que vocês pensam na negociação? Híbrido, e-mail, vai continuar presencial? Ô, Beth, Marcelo, pode ir. eu vou colocar uma coisa, mas eu quero ver o ponto de vista do Marcel. Mas tem um ponto aí, tá? Talvez não importe como será, se vai ser híbrido ou não. O que importa é da forma como deveremos vender daqui a 10 anos. A gente vai estar preparado para isso? A resposta eu não sei, mas tem grande probabilidade de estar preparado da forma mais eficiente daqui a 10 anos se eu souber fazer muito bem da forma como se faz hoje. O ponto que me atormenta é que da forma como se faz hoje, que é a forma off, vamos dizer assim, que predomina, a gente, vamos dizer assim, empresas no geral não mandam bem. Isso me dá um sinal de que, independente da forma que usaremos, que predominará daqui a 10 anos, que a gente vai continuar sendo ineficiente. Então, acho que é mais tá mais num processo do que exatamente no quê, quais as ferramentas. Isso é uma coisa que realmente me deixa um pouco preocupado, entendeu? Queria escutar um pouco o Marcial. Vocês tomaram um omeprazol? Opa, pode falar. Eu estou tomando algo parecido aqui. A resposta é não, mas eu sei que na próxima eu vou trazer. Pode falar. Não, eu vou tentar trazer uma provocação aqui para vocês. Eu acho que venda é consequência. Eu acho que o grande problema de venda é que a gente foca tanto em venda que a gente esquece um monte de coisa básica, que venda é uma relação humana. Não existe B2B, não existe B2B, B2C, do Tito, não existe. É dois seres humanos conversando. O problema é que a gente esquece isso, a gente foca na técnica, no processo, esquece que quem está do outro lado tem necessidades individuais completamente diferentes da minha, tem dores diferentes da minha, quer ser atendido de uma forma diferente. Eu acho um saco o vendedor que me liga, eu acho infernal. Se eu não te dei o meu telefone para você mandar o WhatsApp, não me manda, eu vou ficar puto. Mas sou eu, não sou reflexo da maioria, eu sou um micro nicho de mercado que tem essa característica. O problema é que o nosso vendedor ainda é o vendedor do passado, que ele ainda é muito técnico, um grande conhecedor do produto e dos processos da companhia. E eu acho que a maior transformação que a gente está passando é que eu preciso tirar o foco de mim, da minha empresa, do meu produto e colocar o foco no outro. Afinal de contas, a percepção de eu tenho que vender, para mim um bom vendedor, ele mais pergunta do que argumenta, ele mais escuta do que fala, ele é um profundo conhecedor do ser humano e um identificador de necessidade. A gente tem que virar a chave do vendedor problem solving para o vendedor problem finding. Problem solving é um cara que está resolvendo um problema do passado, problem finding é um cara que ainda vai achar um problema para resolver. Esse cara vai estar na frente dos outros. E aí eu gosto muito do Gary Vee, que ele fala o seguinte: esteja onde está a atenção das pessoas. Né? Todos vocês passaram pelo varejo e vocês sabem que o ponto mais nobre do mercado era do lado do checkout, porque as pessoas não tinham o que fazer enquanto elas estavam na fila, então elas ficavam conversando uma com as outras e ali consumiam algum produto do checkout. Não tinha leite moça ali no checkout, tinha produtos de impulso ou produtos que você não ia. Ninguém vai no mercado para comprar pilha, aparelho de barbear, revista, né? Então, ou é chocolate, bala, chiclete, refrigerante que é impulso, ou você vai para produtos que as pessoas não vão no mercado para comprar, mas talvez desperte o interesse delas. O problema é que isso mudou, né? Hoje na fila ninguém fica sem fazer nada, você fica no seu celular. E aí não adianta eu falar para você e botar uma seta, olha para cá, compre o que está aqui. Então o que o supermercado começa a fazer? Ele começa a te mandar acesso à internet, promoção pelo celular, não adianta ele brigar pela sua atenção. Eu só acho, Alexandre, que a gente perdeu um pouco essa essência de vender, que é eu, às vezes, perder uma venda, mas não perder o cliente. Né? É eu pensar mais no sell-out do que pensar no sell-in. É eu olhar mais a necessidade do cliente do que a minha meta. Então eu acho que está invertido isso de uma forma nas grandes indústrias, na sua, na Ambev, em todos os lugares. Eu passei por Ambev, passei por BRF, cara, é tudo igual, cara, é de dentro para fora, é o meu produto, é a minha empresa, é o meu crescimento, vai lá e vende, empurra e não quero saber, e põe, se você não vende eu te troco, e toma pressão, toma chibatada, e dá um monte de treinamento, e no final do dia, e eu já dei treinamento pela minha empresa para a Unilever, já dei para outras empresas, e no fim do dia, cara, eu tenho que ser um ser humano interessado na dor do outro ser humano, eu tenho que entender a dor que aquele cara sente, e resolver dor.
não vender um produto ou serviço. Posso contar rápido um case que aconteceu Lógico. uma vez comigo, quando eu era mais novo na Ambev, e que, para mim, isso deu um estalo que mudou a minha percepção sobre vendas. Eu atendia uma pequena rede de supermercados na Ambev. Na época, a gente vendia em média de 10 a 12 carretas de refrigerante de 2 litros para esse cara por mês. E chegou no final do ano e eu precisava vender 20 para ele para bater minha meta. E eu tinha um budget, eu não lembro se era de 20 ou 30 mil reais, que era para fazer ação de sellout, encarte, XPTO, tá? Eu não vou lembrar de valores, mas é mais ou menos essa proporção. E meu gestor chegou para mim e falou, cara, você precisa vender essas 20, senão todo mundo vai perder o bônus e a gente tá ferrado esse ano e a gente precisa tal, não sei o que lá. Eu fui lá conversar com um comprador. Eu cheguei no box, eu era muito novo na área comercial, zero malícia, eu não ia conseguir entender o que a gente está discutindo aqui naquela época. E fui lá, todo preparadão, Ambev, né, cara? Matinal, tal, não sei o que lá, todo preparado na argumentação de vendas. Eu cheguei, o cara me recebeu super educado e falou, Marcelo, eu não vou poder te atender. Eu falei, por quê? Porque eu não vou comprar nada de você. Eu falei, pô, mas ele falou, ele não deixou eu terminar de falar, eu não vou comprar nada. Aí eu falei, mas eu não vou comprar nada. Obrigado, tô com pressa e fui embora. E eu voltei cabisbaixo no meio do caminho pensando se eu me suicidaria ou se eu mudaria de profissão, mas eu não sabia o que eu ia falar para o meu gestor. Cara, cheguei no centro de distribuição, o João deve ter passado por isso algumas vezes, chegando no centro de distribuição, ali sem bater uma meta ou bater uma meta. Cara, cheguei lá e o cara olhou para mim, ele percebeu na hora, ele falou, ixi, deu merda, o que aconteceu, cara? Ele não comprou as 20, né? Eu falei, não, ele não comprou nada. E aí ele me fez uma pergunta, ele falou, por que ele não comprou nada? E eu não soube responder. Ele falou, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, cara. Ou a gente está batendo meta, ou a gente não está batendo meta, mas a gente está entendendo o que está acontecendo para a gente passar a bater meta. São duas opções que a gente tem em vendas. Não existe outra. Vamos voltar lá agora. Eu falei, cara, eu acabei de chegar de lá, o cara não quer. Mas vou voltar lá agora, eu vou voltar com você lá agora. E o cara era de Recife, cara, o cara era uma figuraça, assim. E aí chegamos lá, sentamos no box, o cara não sabia quem era. A hora que ele me viu, o cara falou, pô, Marcelo, já falei pra você que eu não vou comprar nada, né? Você pode trazer o Papa. E esse cara, eu vou tentar imitar um sotaque de Recife, que me desculpa se por amor, falou, rapaz, mas sente aí, meu, pare com isso. Hoje vim aqui, olha, é palmeirense, já viu o botão do cara, e não deixou o cara falar. Eu vi que é palmeirense, rapaz, eu torço para Santa Cruz, rapaz, vocês precisam contratar Flávio Caçarrato. O Flávio Caçarrato é o melhor centroavante do Brasil, tem 38 anos, ninguém conhece, mas é um astro. Vai contratar, senta aí, vamos conversar. Cara, ele começou nessa conversa com o cara, botou o cara sentado, e o cara falou, não, mas eu já falei, muito legal, muito simpático o senhor, mas eu não quero comprar nada. Ele falou, rapaz, então só para eu ir embora mais feliz aqui, porque Marcelo nunca voltou sem bater uma meta, sem tirar um pedido, e tu não comprou nada do menino, só me falei uma coisa e eu vou embora daqui. Me conta o porquê que tu não quer comprar nada, e aí eu vou embora tranquilo e te deixo em paz, senão eu não vou sair daqui hoje. Aí o cara falou, ele falou, cara, o negócio é o seguinte, eu estou preparando para volta às aulas, sei lá que época que era, mas devia ser final de ano, alguma coisa assim, ele já estava fazendo as compras no final das aulas, e ele tinha acabado de comprar uma carreta de régua escolar. E o chefe dele deu uma comida de rabo nele e falou assim, velho, não tá vendendo nada essa régua escolar. Quem que compra a régua escolar? E na hora esse cara falou, vixe, bicho, mas aí tu fez cagada mesmo, tu é experiente pra caramba, acaba esperto da porra. E comprou régua escolar, tu compraste a régua escolar pro teus filhos no supermercado, ou é na papelaria na escola? Mas que cagada, hein, bicho? Já começou a dar uma comida de rabo no cara. Mas me diga, só mais uma coisa. Já entendi que é por causa, comprou errado, não vendeu porra nenhuma, tu se fudeu. Me diga quanto é que custou essa régua escolar, hein? Aí o cara falou, por quê? Ué, me fale, quanto custou essa régua escolar? Custou 12 mil reais. Então pronto, então vou lhe comprar essa régua escolar aí, vou te dar mais 8 mil reais e nós vamos fazer uma promoção, compre um Guaraná, ganha uma régua escolar, resolve o teu problema, tá tudo certo. Cara, o cara fez assim, ó. Como é que é? Não, peraí. Deixa eu pegar o papel na caneta. Começou a fazer conta. Enfim, a gente saiu de lá. Eu não vendi Guaraná. Eu não, né? Eu não fiz nada. Eu apanhei e tomei. Foi um MBA. Mas olha só, cara. A gente não vendeu Guaraná. A gente salvou um emprego. Para mim, venda é isso. É a partir do momento que você não quer vender porque é a sua meta. Você não quer vender porque você quer entuchar o cara, porque você tem os seus interesses pessoais. Você tem que entender qual que é a necessidade do cara do outro lado. O melhor vendedor para mim não eram os caras que mais vendiam, é aqueles caras que entravam no supermercado e eles faziam o pedido que eles queriam e eles não entuchavam o cara, a não ser que ele tivesse alguma proposta de alguma ação para fazer sellout. Para mim, vendedor bom é aquele que às vezes falava assim, eu nem vou te vender porque você não está precisando agora. Entende, Beth? Eu entendo e eu vou usar esse seu exemplo, que é um grande exemplo, e aí eu vou trazer a minha experiência na época de vendas que, dentro das suas particularidades, lá atrás, em 2013...
a gente ainda tinha esse mindset de vamos vender por tem que bater meta e acabou. Mesmo na Unilever, e aí tem um Cabral aqui que foi meu gestor, e não estou dizendo que foi ele que falou isso, mas o final do dia era o número você tem que trazer. Como você vai fazer, não importa. Eu já falei pra caramba isso, tá? Já assumo aqui. Pois é, então a pergunta é assim, a gente fala, e aí eu vou usar a Carol um pouquinho, né, o que ela trouxe. A gente fala muito da geração atual, mas a nossa geração, que é talvez um pouco, a minha geração ainda não é a do Cabral, que é a do Cabral uma anterior, ainda continua com esse mindset. Então, como é que a gente fala muito da nova geração, sendo que a nossa geração e a minha anterior ainda também pensa da mesma forma? Então, a Sim, gente mas tá eu acho que tendo... pode mudar, entende, Beth? Para mim, eu acho que faz parte. Para mim, qual que é a grande transformação que a gente passa hoje? E que eu acho que a gente passaria, demoraria mais, e eu não acho que a pandemia inventou isso, mas ela acelerou esse processo. É a gente perguntar se está tudo bem, se preocupar com a resposta. Exato. Entende? É a gente conseguir ter a capacidade de, antes de querer vender alguma coisa, entender como é que o cara tá, como é que a família do cara tá, como é que o negócio do cara tá. E eu tentar entender que tipo de dor que ele tem. Porque, para mim, um bom vendedor é o cara que às vezes vai falar, cara, eu não consigo te ajudar, mas eu vou te indicar um cara perfeito para fazer isso. É o cara que não perde venda. O nosso conceito de rapport mudou, né? A gente tentava imitar as pessoas e, na verdade, a gente precisa realmente se conectar com as pessoas. Eu venho de uma situação um pouco mais confortável. Eu nunca trabalhei com indústria, com varejo. Eu sempre trabalhei com sistemas, né? Eu trabalhei... Meu primeiro contato com vendas foi vendendo sistemas, que é uma venda longa, demorada. Se eu não me conectar ali, eu não vou vender nada, porque às vezes eu levava 7 meses, 8 meses numa negociação. Depois eu passei para serviço. Então, eu nunca vendi, por exemplo, né, indústria, varejo, eu nunca tirar pedido, eu nunca tive que bater meta, porque eu venho de um mercado menor, pequeno, e de um mercado muito online. Então, assim, para nós, para mim, é muito, muito, muito intrínseco que se eu não me conectar com a pessoa, eu não vou vender, eu não vou fazer nada. Se eu não me conectar com o ser humano, eu não vou. Se eu não me conectar com os meus colaboradores, eles não vão entregar. Enfim, é tudo uma grande conexão. A gente fala muito no e-commerce de experiência do usuário, de experiência do consumidor, e a experiência, ela está em tudo, né? E aí, voltando um pouco na resposta do que o Cabral falou, assim, o que eu acho de meio, Cabral, assim, de como vender, como fazer, é como a outra pessoa quiser. Eu costumo dizer assim que eu tenho que respeitar o canal que o cara me procura. Se ele me mandou um direct no Instagram, eu vou responder ele pelo direct do Instagram. Se ele me mandou um e-mail, eu vou responder o e-mail. Se ele me ligou, eu vou atender, apesar de odiar ligações. Se ele me mandou um WhatsApp, hoje o meu maior canal de vendas imbatível é o WhatsApp, as pessoas preferem, mas eu costumo ir aonde o cara tá. Se ele quer falar comigo pessoalmente, se ele quer bater um papo, se ele quer... Eu tenho uma situação que, por mais que eu fique na vida eletrônica ali com aquele cliente, quando ele fecha o trabalho, ele é presencial. Então, ele é obrigado a vir aqui no estúdio para tirar foto, tal. Então, eu acabo fechando ali aquela conexão no momento do atendimento. Mas a gente tem que pegar esse conceito de rapport, que a gente foi treinado lá atrás, esse negócio de bater meta, não sei o que lá. É muito complicado, porque as grandes empresas ainda estão entendendo isso, né? Se o meu consumidor está no TikTok, eu vou vender no TikTok, cara. Né? Você tem que ir atrás dos caras onde eles estão. E aí, Carol, tem uma provocação aqui. Olha só. Então, a gente sabe, então, qual deve ser o papel do vendedor. Então, nós sabemos, qual comportamento eu quero do vendedor para que ele consiga realmente fazer o básico, né? Que é entender, como disse o Nobre, a gente negocia pessoas. São as pessoas que fecham a venda, que compram o produto, né? Como você disse, a gente se comunica com o cliente pela ferramenta que for mais confortável para ele. A ferramenta ela tem que é uma ferramenta, não pode ser uma barreira. Mas como que a gente prepara os nossos vendedores para que eles façam isso? Antes disso, tem uma pergunta. A gente falou para eles como que faz? Antes disso, tem uma pergunta. A gente sabe exatamente como que faz para falar para eles como que faz, para cobrar para que eles façam como tem que ser feito? O que acontece é que a gente, na correria, a bendita correria, a gente contrata muita gente, a gente coloca meta para essas pessoas e a gente fala para elas assim, corre, boa sorte, vai bater a meta. E a gente fica achando que tem um monte de Neymar, que nem aquele lá, o cearense, o pernambucano, o cara que trabalhava contigo, o cara é um craque. Mas num time de 12 jogando, você tem um craque 2, né? Então, assim, é muito difícil. Agora, a gente tem que ganhar o jogo, né? Sim. Aí eu vou contar uma historinha, Beth. A Beth, ela era de recursos humanos, eu ia trabalhar em vendas,
eu não sou bobo nem nada, né? Eu que insisti para ela vir para vendas porque eu vi que ela tinha potencial e perfil, e eu precisava bater meta, então eu preciso de gente boa no time. Quando a Beth veio para vendas, eu falei, ela tem potencial, ela não conhece a área comercial. Eu fui treinar. E como que eu treinei a Beth? Roleplay. Beth, quantos vídeos de vendas você fez? Quantos teatrinhos de vendas nós fizemos? Né? Diversos, chegou um momento diversos. que eu falei, caramba, parece que eu estou trabalhando na Globo, o tempo todo ficou me gravando. É isso daí. A menina virou uma máquina. Menos de um ano ela foi promovida. Mas se eu, mesmo com potencial, se entrega a maquininha lá, o palme na mão dela, fala, Beth, a meta está aqui, corre, você tem potencial, vou torcer por você. Até ela encontrar o caminho sozinha, ela vai ter que errar muito até acertar. Então, assim, eu acho coisas básicas da minha... Não, sem contar Pode falar, Beth. que tem, tem uma questão de conceito. Talvez por estarmos há muito tempo nessa área, a gente parte do pressuposto que vender é simples. Então, eu estou, né? Então, vou dar o exemplo do Cabral, que tem muito tempo na área comercial. Quando ele me passou a bola, toma aí, eu te treinei, você parte do pressuposto que é tranquilo, porque você já entende o mercado, ou você acha que entende o mercado. Então, essa questão também conceitual, porque a venda, ela tem muita teoria, mas quando a gente fala, e aí eu vou trazer tudo o que vocês falaram, quando a gente fala de negociação, a gente fala de pessoas, não tem teoria que é fixa, escrita na pedra, tudo pode mudar. Então, acho que esse ponto também de conceito, de partir do pressuposto que um vendedor sabe vender qualquer coisa, e aí eu vou juntar uma outra parte que é a ferramenta. A gente também está falando que o vendedor acha que pode vender água no deserto, que é simples. Mesmo assim, não é. E com as ferramentas, multiplicou essa dificuldade, porque você tem que trabalhar duas coisas. A tática, a estratégia e o como. E muitas vezes a gente bloqueia no como, mesmo a tática estando bem clara para a gente. Então, ainda fico batendo nessa questão do vendedor... qual ferramenta, por mais que a gente esteja falando aqui de não importa qual é a ferramenta, mas vocês já devem ter passado na vida de vocês aquele vendedor que é super bagunçado, que não preenche o CRM, que é um zona de pessoa, mas ele performa pra cacete, porque ele é fanfarrão e ele fala. Eu acho que a gente tem que tirar o proveito disso, né? Assim, a gente tem que exatamente mudar a nossa maneira de conduzir essa estrutura de treinamento, de ferramental, e trabalhar conexões, pessoas que gostam de pessoas. Eu sempre tive raiva daqueles vendedores, mas esse cara é mó desorganizado, filho da puta, não preenche o CRM, vende pra cacete. Mas ele tava ali e tal, batendo papo, falando com todo mundo. Ele fazia a coisa mais importante, cara, do que preencher o CRM na cabeça dele. O CRM dele é mental. É o Customer Relationship mental. Porque, para mim, o mais importante em qualquer relação comercial é o relacionamento. Mas o relacionamento não é só como eu trato a pessoa, mas eu ter interesse na pessoa no pós-venda, tanto quanto eu tinha na hora que eu queria vender para o cara. Entende? Para mim, é isso. Se eu tivesse que escolher uma coisa só, vocês me desculpem falar, eu entendo todos esses conceitos, mas eu odeio esse negócio de vendedor pitbull, vendedor sniper, até o funil de vendas eu tô jogando fora. Sabe por quê? Porque se a gente gastasse toda essa energia para a gente fazer um baita de um produto, um puta serviço, focado no cliente, com baita atendimento, com pós-venda top pra caramba, com baita atendimento, ia ser consequência, venda. Por isso que eu volto ao ponto do início, que venda deveria ser consequência. Quando a discussão é muito grande por preço, é porque não se percebeu o valor no que você está entregando. Exatamente. Ah, mas o seu é 12 centavos. Pergunta, você acha que aquele cara que a gente salvou lá da régua com Guaraná, eu conto da régua com Guaraná, você acha que esse cara depois veio discutir preço? Ah, porque o Guaraná tá 12 centavos acima do Taí, acima do preço, acima do não sei o que lá. Não tinha discussão de preço, porque ele percebia valor. Porque ele percebeu que a partir dali, ele não tinha alguém querendo empurrar o produto para ele, mas alguém que estava preocupado em qual que era a dor dele. E agora, na pandemia, por exemplo, tinha dores muito críticas. Muito críticas. Tinha muita gente com medo de perder emprego, tinha muita gente com medo de quebrar. Então, abriu-se uma janela de oportunidade também para a gente se conectar de forma mais profunda e verdadeira com as pessoas. É o tal do perguntar se está tudo bem e se preocupar com a resposta. Não perguntar se está tudo bem. Tem que contratar psicólogos, então, para a equipe de venda. Eu acho que tem algumas skills importantes para os vendedores. A gente está saindo da era do storytelling, indo para o story doing. Sabe? A gente está indo para o vendedor muito falastrão, desorganizado. Beleza, desde que ele cumpra o que ele prometa, desde que ele esteja disposto a escutar e a oferecer o que o cliente quer, ele sempre vai ter espaço. Mas, para mim, o vendedor do futuro ele tem muito mais um conhecimento sobre ser humano, sobre canais de vendas, porque a gente não quer mais
Eu quero poder ver na televisão, ir na loja e testar e depois comprar pela internet. E se a tua empresa não me atende dessa forma, de novo, né? A empresa ainda, não, você tem que ser atendido por esse canal, dessa forma, e a sua entrega é só segunda e quinta. Fodeu, tá legal, bicho, obrigado. Teu concorrente me entrega quando eu quero, eu compro pela internet, pago 10% mais barato e o vendedor não é tão chato igual o teu. Acabou. Não tem estratégia, não tem ferramenta, não tem processo. Se a empresa inteira. Então, para mim, a grande revolução, e o nome da minha consultoria era Sales Connection, parece que a área comercial é algo independente da empresa. Olha lá, é a área comercial que vai executar. E aí fica um monte de coxinha de marketing dentro de uma sala, criando um monte de estratégia sem ter perguntado. Porque a parada não é fazer mais para o cliente, é fazer com o cliente. E eu sempre me incomodava e falava, quem da área comercial está aqui dentro? Que cliente que está aqui dentro para falar se isso é executável? Isso é um erro, assim, na minha opinião, grotesco, assim, o marketing ser separado do comercial. Para mim, a área comercial tem que deixar de ser área fim e passar a ser área início, entende? É daqui que começam as coisas. Porque se eu entendo o que o meu consumidor quer, o que o meu cliente quer, quais são as necessidades e o que eu consigo executar como área comercial, o resto trabalha como consequência disso. E isso está invertido. A área comercial está para executar um monte de baboseira que não funciona, um monte de projeto. Quantidade de projeto que eu vi na Ambev, de produto de milhões de reais foram gastos em produtos que a hora que chegou na comercial o vendedor não tinha coragem de vender, porque era horrível o produto, estava desposicionado de preço, conceito, produto ruim pra cacete, sem marca, sabe? Então eu acho que para mim a principal virada que precisa não tem uma coisa mágica, não tem um treinamento, não tem uma ferramenta. Tem, na verdade, e aí eu tive a oportunidade da consultoria para umas 30 empresas depois que eu saí do mercado de trabalho e fui empreender, e o que eu percebi? Que os donos, os fundadores ou CEOs das empresas que têm mais uma visão comercial são os que dão certo. Quando o cara é muito industrial, o cara está passando perrengue. Quando o cara é muito... Agora, quando o cara é muito comercial ou muito gente, essas eram as empresas que eu mais via dar certo. Que, vou dizer para vocês, era a menor parte dos empreendedores. A maior parte ou era o cara industrial, ou era o cara financeiro, ou era o cara muito técnico, ou é o cara que nasceu e trabalhou daquilo, ou o cara herdou do pai, mas não tem tino comercial. Não adianta. Porque quando você não é customer driven, você vai fazer um monte de coisa que não faz sentido e vai perder tempo e dinheiro. Mas esse é o grande perfil do pequeno varejo. Tirando as grandes indústrias, né, as grandes corporações, se você pegar as pequenas indústrias e os pequenos varejos do nosso país, e eu já falei com muito deles, bati muita porta, vendendo sistema, vendendo foto, vendendo VTEX, vendendo apódicas. Ele é pai, é vó, é o tio, é o fulano, é o filho que passou para o filho... Esse é o perfil. Se você tem que achar ali um modus operandi de lidar com essa galera aí, porque é muito familiar, é muito o que você falou, né? Eles são muito industriais. É difícil você pegar uma empresa que tem um perfil muito comercial, que o dono ali, né, o fundador ou o segunda geração que está ali, é muito comercial. Porque lá atrás eles vendiam muito. E viu, Carol? Mas o pequeno, ele consegue contratar a tua empresa, por exemplo, né? O cara que tem a visão, o cara é um gestor, ele fala, pô, vou contratar a Carol, que ela vai atender para mim. O meu negócio, ele tem uma dificuldade, Cabral, que é o seguinte, hoje eu concorro com o mercado, eu faço parte de um mercado muito informal. O mercado de fotografia no Brasil é um mercado muito informal. Então, eu concorro com um celular, com um cara que fez um curso e tem uma câmera. Eu tenho muita dificuldade de fazer as pessoas enxergarem valor no meu trabalho. Elas enxergam valor em dois momentos. Quando elas fazem e se lascam, ou quando elas fazem a primeira vez comigo e percebem, caramba, resolveu o meu problema. Dá uma pausa, Carol. Que dor que você resolve com a sua empresa? Qual é a dor que você resolve? Eu resolvo o processo de geração de conteúdo da indústria, do varejo, de uma maneira geral. Foto, vídeo, texto. A geração de conteúdo, eu resolvo a intangibilidade, a falta de toque ao produto. É essa a dor que eu resolvo, entendeu? Perfeito. Então você não é uma empresa de foto, você é uma agência de comunicação. Sim, eu sou uma produtora, eu me intitulo como uma produtora 360, entendeu? Perfeito, uma produtora de conteúdo 360. Então, e aí você vai concorrer com copywriter ali, freelancer, com fotógrafo freelancer e tudo mais. Então, e aí você precisa entender o seguinte, que tipo de resultado que dá o seu trabalho? Você consegue mensurar isso?
Sim, eu consigo, mas o cara, o que acontece? A vida inteira ele fez com um fotógrafo freela, que pagou R$ 900 ali para fazer com aquele fotógrafo freela. Ele tinha uma puta dor de cabeça, ele tinha 100 produtos, fotografava 80, subia 70, era uma confusão, estoque parado, e ele só percebe que isso é um problema na hora que ele resolve. Você entendeu? Nem sempre o gestor ele está olhando ali porque ele não está vendo o escape do dinheiro do produto que não está vendendo, ele não está acompanhando, hoje, né? Ele não está acompanhando no detalhe, ele não fala assim, peraí, eu tenho não tem, porque é o seguinte, o cara que toma a decisão, às vezes, ele tem um negócio que é maior do que a vontade dele, que chama budget, ou meta individual, né? E o bônus do cara. Então, na verdade, talvez não é nele que você tem que... Para ele, você só vai vender se você conseguir vender preço, né? O cara não percebe valor. Né? Porque se você entra no custo, se você vai na linha de custo, se você entra com uma linha de custo, é sempre o menor preço. Se você vai entrar com uma linha de investimento, porque dá retorno, né? Custo eu pego e não tenho retorno direto. O investimento eu pego e tenho algum retorno. Então, acho que você vai ter que vender o seu produto como investimento e talvez você não está conversando com a pessoa certa, ou o decisor, às vezes, não é quem vai consumir, nem não é quem vai ver o resultado. Aí esse cara não tem jeito, ele vai ter sempre essa limitação, você vai ter essa dificuldade mesmo, mas tem formas também, tá? Eu acho que nesse mercado, nesse cenário que a gente está hoje, onde todo mundo, ou praticamente todo mundo está na internet, você fica muito mais fácil, ou é muito mais fácil para a gente fazer algumas cotações, né? Então, diferente antigamente, onde a gente esperava um vendedor ir até a loja, vinha até visitar, e aí vinha o vendedor da Unilever, depois vinha o cara da Nestlé, depois o Rochinha, enfim. Agora tá tudo na palma da mão, você manda um WhatsApp, pega um orçamento aqui, outro aqui, e começa a tomar decisão. Eu fiquei pensando aqui, também um dos papos que a gente trocou com a Carol, assim como gerar lead nesse novo cenário, assim, porque eu acho difícil. Na verdade, eu tô achando que está cada vez mais fácil, tá, Elizabeth? Para quem batia de porta a porta, porta em porta, hoje você tem tráfego pago, você tem tráfego orgânico. Por exemplo, a Carol, na verdade, deveria ser o contrário, ela não deveria precisar ir atrás dos clientes. Qual que é o caminho que seria mais óbvio e, portanto, mais difícil, tá, Carol? De você fazer. Pô, você é uma produtora de conteúdo, produz conteúdo seu, nativo, foda pra caralho. Que todo mundo olhe e fale, caralho, bicho, olha o que essa mulher faz. Entende? Para entrar na Unilever, eu dei treinamento de graça. Eu dei uns 3 treinamentos de graça. Hoje é um dos meus principais clientes, eu faço diversos treinamentos lá dentro. E aí, qual que foi a parada? Os caras estavam degustar o meu produto, para eles entenderem, para perceber valor. Tem produto, Carol, eu dou treinamento, eu tenho uma empresa de treinamento. Eu vou simplificar para não ficar longo, mas tem uma empresa de treinamento. Por que o cara vai me contratar e não vai contratar uma outra pessoa, ou a própria Conquer? Por quê? Essa é a pergunta. Então, eu fui mostrar o porquê. Eu fui mostrar o valor que o meu produto tem, não fui mostrar o preço. Então, eu acho que você, para uma estratégia de marketing de conteúdo, eu acho que você tinha que focar muito forte. Quem fala muito disso é o Rafa Velar, eu inclusive entrevistei ele para o meu podcast, e eu acho ele um cara muito foda, que ele fala muito de conteúdo, e eu acho que você produzir conteúdo vai ser a tua maior fonte de prospecção. Porque você tem um produto que é difícil as pessoas tangibilizar, é difícil as pessoas enxergarem o resultado imediato, é muito difícil você medir o resultado imediato, é igual ao treinamento. Como é que eu sei que foi o treinamento e não a campanha que eu fiz na televisão? Como é que eu sei que foi a foto que a Carol tirou e me cobrou 2.000 ao invés de eu pagar 950 do que o incentivo de vendas que eu fiz? Então, como é difícil, você poderia, ou você deveria, ou você, como sugestão, ser uma baita produtora de conteúdo para você mesmo, ou até fazer alguma coisa para o cara perceber valor e vier. E aí eu vou no teu ponto, Elizabeth. A gente nunca teve tão fácil acesso a qualquer pessoa do mundo. Né? Você tem na palma da sua mão acesso a qualquer pessoa do mundo. Mas esse é o ponto. O fácil acesso não significa que a conversão seja fácil. É o ponto onde eu quero chegar. Porque a conversão não é fácil. Então, mas esse é o ponto. Sempre foi fácil, de uma certa forma, estar. O ponto é converter. Eu não sei, o João... Mas por que você acha que está mais difícil converter? Para mim, eu acho que está mais fácil converter. Por exemplo, hoje você pode criar uma autoridade digital e, através da sua autoridade digital, você vender. Eu não criei autoridade, eu não posso dizer que eu criei autoridade digital e eu sei como fazer, mas eu não tenho nem, sei lá, não tenho foco, não é meu foco, foi orgânico, tudo que eu fiz foi muito orgânico. Mas dá para você, se você quiser, você vira uma autoridade digital só produzindo conteúdo. Mas pensa, por exemplo, o João que trabalha na indústria, não tem esse conteúdo, não é o treinamento, não é a Carol no e-commerce. Como que o João vê? Mas é diferente. Eu acho que aí é social selling, B2B, aí você vai ter que ir. Vamos já usar a plataforma de LinkedIn, SEO de Google, tráfego pago. Mas isso funciona para a indústria, por exemplo, João, pensando. Ou até o Cabral, que está na General Mills.
Esse Assim, tipo de rede funciona para fazer esse tipo de geração de leads? São caminhos. Eu acho assim, por exemplo, abrevia muito. Eu vou falar anos atrás. Para mim entender a hierarquia de uma rede de varejo grande, de um cliente, ou de um cliente organizado, para mim descobrir quem é o dono, ou quais são os layers, eu demoraria muito tempo para decidir os tomadores de decisão, quem é o diretor, quem é o gerente, quem é o comprador de cada categoria. Então, isso daí era um pouco mais moroso. Hoje, quando eu acesso o LinkedIn, eu consigo ser mais assertivo. Eu falo, ó, tal pessoa está em tal posição, tem conexão com outra pessoa, por exemplo. Às vezes eu quero chegar em um decisor, eu no LinkedIn identifico quem é o tomador de decisão, por exemplo, numa categoria de produtos congelados. Eu vou perguntar, olho minha rede, aí, por exemplo, a Betinha conhece, eu vejo que a Betinha tem uma conexão em comum. Com 2, 3 passos, a gente hoje já consegue acessar um pouco mais fácil as pessoas e queima algumas etapas que no passado demorava muito tempo para atingir. Esse é um caminho e eu acho que ele funciona. Agora tem um caminho que ele é mais vencedor, aí eu vou colocar entre aspas, que vamos supor, a Betinha trabalhou com essa pessoa alguma vez, em algum momento, teve uma conexão próxima, ou já vendeu, já foi uma cliente, foi um fornecedor, ou foi um par trabalhando, queima muitas etapas, aí é muito mais efetivo. Imagina que quando eu ignoro eu vou dar um exemplo para você, eu estou precisando entrar numa rede X para entrar. Ontem eu fui jantar com um amigo meu que trabalha numa rede de varejismo, uma rede grande aqui de São Paulo. Ele me explicou tudo, entendeu? Tudo que eu precisava. Tal pessoa está em tal lugar, isso, tudo que é que eu falo. Ó, ele pegou, já ligou para o tomador de decisão. Em vez de eu ir atrás do meu cliente já me contatou hoje de manhã. Então, acho que assim, tem os dois caminhos. Tem o caminho, aquele caminho informal, que aí a pessoa que ao longo do tempo desenvolveu uma relação, enfim, chegou naquele Você tem uma network. boa taxa de resposta quando você faz um ativo via LinkedIn? Não, via LinkedIn é muito ruim, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem um LinkedIn bom, então vamos filtrar, né? Eu não sou referência... Também tem que ver como é que Começa você... por mim, né? Não, então, mas eu acho que assim, a prospecção pelo LinkedIn é muito diferente do que as pessoas fazem, tá? Eu não sei, não estou falando do João, mas, por exemplo, eu recebi uma mensagem recentemente, nossa, Marcelo, eu entrei no seu perfil, achei super interessante, tal. Nós somos a maior importadora de tapete da América Latina. Cara, eu nunca pesquisei sobre tapete, eu nunca falei que eu gosto de tapete, eu nunca comprei um tapete na minha vida. E aí esse cara vai falar que o LinkedIn não funciona. Mas eu tenho uma cadência de social selling que eu faço no LinkedIn que tem uma... O cara não responde só se ele foi muito mal educado ou se realmente ele não tiver interesse. E aí eu acho também que eu não cheguei na pessoa certa. Porque se eu tenho o produto, escolho a pessoa certa e entro com uma cadência de vendas e com um speech certo, é quase impossível esse cara não te responder. Então, eu tenho muito sucesso com o LinkedIn. Eu acho que para a cadeia de varejo, para a grande indústria, talvez o caminho seja um pouco diferente. Mas eu já usei essas estratégias que o João. Mas, por exemplo, você pode ir numa Abras, numa Abad, você pode ir nessas associações, você pode participar de feira, tem outros caminhos para você ir, né? Aí o produto e o marketing talvez seja o principal fator de captação. Mas, por exemplo, não é comum abrir um mercado novo que ninguém conhece na esquina da minha casa. Aí você tem que ir lá mesmo e conversar com o cara. É um pouco mais difícil, mas dá para fazer isso que ele falou. Eu já tive dificuldade de acesso quando eu não trabalhava numa marca representativa, e aí eu entrava e via quem era o cara estava no LinkedIn, eu fazia um approach. Mas eu acho que também tem uma cadência de social selling para seguir, não é simplesmente mandar uma mensagem, tá aqui, eu tô com uma marca, toma o catálogo, tal, cuspir e vomitar no cara, entendeu? Tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Ô, Nobre, você falou que Cabra, você tem... O Nobre falou que tinha um horário aí, eu queria que ele desse um toque do Vendas Club aí, que é legal. Que legal. Nem que a gente continue de outra forma, na outra vez, mas eu sigo aí o Vendas Club. Eu acho que a gente devia marcar uma segunda rodada, porque tem vários pontos aí. Eu acho que isso surgiu. Conta aí, Marcelo, e a gente termina aqui para você buscar seus filhos. Que acessa. Tá. Então, o Vendas Club, na verdade, é isso. Sou eu e mais outros 2 caras que eram professores da Conca também, ainda são, um o outro mora nos Estados Unidos, que trabalharam com vendas a vida inteira. E a gente trouxe uma menina que a gente conheceu no Clubhouse, que a gente foi a primeira sala de vendas no Clubhouse. Era uma sala diariamente, todo dia, das 8 às 9 da manhã. A gente fazia mentoria de vendas e trazia cases. Cada dia tinha um tema diferente, era bem legal. Toda sexta-feira, então, era o futuro das vendas, os robôs iam substituir. Era um papo muito legal, batia 170, 180 pessoas na sala. E aí a gente conheceu a Tati Lobato, que trabalha também com vendas e tudo mais. Começou eu e o Carlos Viaro, que somos professores, começamos entre nós. Por que a gente não faz isso na comunidade para a gente conseguir concentrar essas informações
e a gente começou com uma newsletter, que é o produto que a gente tem até hoje. E aí a gente trouxe o Michel Namora, que é um cara que mora nos Estados Unidos, trabalha com vendas também há 20 e tantos anos, e aí trouxemos a Tati, até porque a gente queria ter um pouco das mulheres de vendas sendo representadas, e eu acho que quando mulher de vendas é muito foda, quando gostam e querem ir para vendas, acho que elas dão pau em homem. Então a gente queria trazer isso, e a Tati é muito foda, e a gente trouxe ela. E aí a gente tinha, então, a gente não está conseguindo fazer na velocidade que a gente gostaria, mas a gente mantinha as salas no Clubhouse, só que aí virou uma vez por semana, agora virou uma vez a cada ano bissexto, praticamente. E a gente tem uma newsletter que era semanal, a gente deve estar na 16ª, 17ª, e agora está saindo mais ou menos quinzenal, a gente está fazendo do jeito que dá, mas é uma comunidade gratuita que ainda está muito longe do que é, a gente tem um plano de crescimento para isso, mas a gente não está dando conta. Mas é uma comunidade gratuita que hoje tem uma newsletter de vendas que sai semanalmente, que tem desde um meme, tem um artigo da semana, tem uma notícia da semana com uma análise, Legal. tem sempre uma microaula, alguma coisa assim que a gente coloca, dica do que ler, dica do que ver, dica do que ouvir. Isso vai virar... A gente tem vários artigos escritos que vai para dentro do site mais para frente, a gente quer ter um podcast sobre o assunto, ter curso sobre o assunto, lives... Então tem um caminho gigantesco para isso. O que eu posso fazer é colocar no Miro, né, o LinkedIn de todo mundo, e aí eu acessei, né, o seu site, Marcel, o podcast também, e aí vocês alimentam lá o Miro e a gente vai trocando, marca um novo papo para a gente fechar não, porque esse tema não fecha, para a gente pensar em mais coisas. O que vocês acham? Boa, ótimo. Um toque aí para o Nobre. Ô, Nobre, se você enxergar a oportunidade de alguém aqui do grupo contribuir para acelerar o Vendas Club, que eu sou fãzaço do Vendas Club, pô, o João aí, pô, o João é diretor de uma empresa de varejo, tá quente no mercado. Eu estou fazendo 1000 coisas, o Marcel 1.200, né? A Beth também, a Carol, a mulher da comunicação. Eu acho que a gente tem aqui, talvez aí a gente consiga trazer aí trazer aí um pouquinho de turbo para o negócio, contribuir. Cabral, se você enxergar a oportunidade, é só falar. É super bem-vindo. Eu acho que tem oportunidade para caramba. Eu acho que também devolvo para vocês, se vocês entenderem alguma forma que vocês consigam e queiram participar, também é muito bem-vindo. Eu acho que tem um caminho gigantesco para a gente seguir. A gente não está fazendo muito pouco, porque não está dando. Todo mundo tem o seu core, né? Isso acabou sendo algo a mais. Eu acabei de estruturar uma empresa. E, puta, tô fudido de trabalho aqui. Tô trabalhando até meia-noite e meia todos os dias. É muito bom, né? Ainda mais em pandemia. Mas eu tô com o coração apertado de não conseguir dedicar, porque a gente veio muito acelerado, cara. Sei lá, em 2 semanas a gente botou quase 400 inscritos para dentro e tem muitas possibilidades ali dentro. Então, também pensem, eu vou conversar com a turma e vou ver o que eles acham. E pensem também como que vocês gostariam de participar ou contribuir disso de alguma forma, que será super bem-vindo. Super bem-vindo. Quem quiser entrar lá, se inscrever, o que quiser, a gente precisa subir as newsletters passadas. A gente realmente está todo mundo num momento muito complexo, a gente não conseguiu parar para fazer, mas enfim, a gente quer e toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Assim. E é um negócio com potencial incrível, cara, incrível. Tem que acelerar sim. E, cara, a galera que está por trás ali é muito foda, cara. Sabe quando você senta na mesa e fala, caraca, velho, tô sentando com uma galera muito foda. Porque quando você se achar o mais inteligente da mesa, tá na hora de você mudar de mesa, né? Então, porra, ali é impressionante, né? Ali eu tô na mesa que toda vez que converso com os caras, eu me sinto e falo, caraca, velho, tô aprendendo muito. Então, eu acho que é isso. Tá faltando, na verdade, tempo, não falta vontade, não falta conteúdo, mas a gente, por exemplo, não tá conseguindo produzir conteúdo na velocidade. A gente tem muito conteúdo, só que tá tudo muito espalhado, precisa publicar esses conteúdos, precisa ter braço para fazer isso. E hoje a gente não está conseguindo por conta disso. Né? Então, o Michel mora nos Estados Unidos e trabalha lá em Michigan, e está no momento de trabalhar para caramba. O Carlos é diretor-geral da Drogaderma, que é um grupo de farmácia de manipulação aqui de São Paulo, que também está passando por um momento fodido. A Tati tem 2 empresas no Rio de Janeiro. Então, é isso, cara. Assim, como vocês acharem que faz sentido... Peraí, brother, estou conversando... Olha meu cachorro querendo participar aqui. Ó. Que lindo! Como eu tô nessa correria e eu migrei, né? Eu matei minha consultoria e virou uma empresa de aprendizagem corporativa. É um conceito um pouco diferente até de Concrete e tudo mais. Tem algumas coisas semelhantes um pouco diferentes. Puta, eu fui prospectar, fui nessa. Vou começar a prospectar porque demora para dar resultado. Eu prospectei 8, fechei 6, estou quase fechando o 7º e estava fazendo 2 orçamentos agora. Então, então justifica dormir meia-noite, né? Justifica. Depois do primeiro semestre, do jeito que foi duro, acho que conseguir fazer um semestre em um mês foi uma grande glória. Mas é isso, eu estou 100% à disposição
se vocês entenderem alguma forma que vocês queiram participar, sejam super bem-vindos. Legal. E eu vou conversar com a turma lá também para ver o que tipo de ajuda, assim, qualquer ajuda hoje é bem-vindo, porque a gente não está conseguindo andar muito por conta dessas coisas. Então vamos marcar, eu não vou falar agora para você buscar o Theo e a Carol, todos os filhos dela, os 3, 2, mas vamos de verdade marcar um outro, talvez, se vocês quiserem reunir um tema específico, a gente fala de um tema específico dentro do mundo comercial, que tem muitos temas. A gente falou de pessoas, falou de negociação, de ferramenta. Pode ser? Pode, me super fechado. a fazer essa ponte. Fechado, eu vou sair correndo. Muito obrigado, Margarida. Valeu, uma honra estar aqui com vocês. Beijão para vocês, Valeu. um prazerzaço. Valeu. Tchau. Tchau, Marcelo. Prazer. Pessoal, o Marcel, eu tenho falado